Quando o assunto é socialismo, mercado e China, o Elias manja muito. Hoje o papo é reto. O que está rolando na China atual? O Elias vai quebrar tudo isso para você entender de um jeito simples e sem enrolação. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e cola com a gente. Porque aqui a gente fala o que ninguém tem coragem de dizer. Ao mesmo tempo que eu saí de lá muito convicto do que eu penso, porque eu morei num país que está realizando aquilo que eu sonho para o meu país, que é o socialismo, né? Sabe? Que é entregar para o povo, por exemplo, uma vida melhor, acabar com a pobreza extrema, entregar futuro, entregar mobilidade social, entregar cidades inteligentes, entregar metrô, trem de alta velocidade. O que foi a coisa mais chocante que tu viu? Que não tem aqui no Brasil nem de jeito nenhum. Tem os trens de alta velocidade. Cara, é que o trem de alta velocidade é uma coisa tão assim... Por que é o trem de alta velocidade? Que é o que mais me choca. Porque é o típico da coisa. Elias, o que diferencia hoje socialismo de capitalismo? Você pode falar um monte de coisa. Pode ficar na teoria, pode... O socialismo consegue entregar em 20 anos 45 km de trem de alta velocidade. O capitalismo não consegue entregar. Porque o capitalismo, os americanos passaram 40 anos financiarizando sua economia, pegando o excedente da sociedade, aplicando o sistema financeiro, arrumando guerra, né? Administrando o mundo na base do caos, né? Enquanto que a China, a partir da centralidade, da propriedade pública, da finança, da produção, de um poder político que inceta a construção de uma sociedade de nível superior, ele se concentra em grandes questões, em grandes coisas. Por exemplo, a conexão do país, né? Então, para esse país, para reduzir ao máximo os custos de produção, a gente vai ter que ter muito trem de alta velocidade. Então não é trabalho escravo. É trem de alta velocidade também que explica os baixos custos de produção na China. Para nós chegarmos onde nós queremos chegar, a gente não quer montar smartphone aqui. Porque a Apple é isso. O que a Apple é, em grande medida? A Apple ela é aquele negócio lá, né? Só que a tecnologia, quem que se especializou? Nos bens intermediários, que é os bens que constroem o iPhone, por exemplo. A China. E isso é projeto nacional, meu amigo. E por que isso é socialismo? Porque em 49, o que foi prometido é o seguinte: nós vamos implantar o socialismo aqui na China, para que nós daqui 100 anos, sei lá, nós temos condições de sermos quem nós já fomos no passado. Que é uma nação independente, próspera, soberana, autossuficiente, etc, etc, etc. Então, o que está entregando isso é um poder político que reivindica o socialismo. Então, quando se diferencia capitalismo e socialismo, dou esse exemplo prático do centro de alta velocidade. Metrô, por exemplo. A China, de 44 cidades, na China tem metrô. Dessas 44 cidades, 41 o metrô dá prejuízo. Ano passado foi mais de 500 bilhões de dólares de subsídio do Estado chinês para os metrôs. Isso significa, por exemplo, que Xangai, a tarifa do metrô de Xangai, ela custa X, só que o custo operacional é 3 ou 4X. 4X. Então o resto o Estado subsidia. Onde é possível isso no mundo capitalista? É bom, aqui quando a gente tem... Assim, eu não sei se eu tô... Você que é o estudioso. Mas não é para você a pergunta. Eu pergunto para o público isso daí. Onde que isso... Aqui em São Paulo, por exemplo. Aqui em São Paulo, como que vai entregar... Se acontece isso? É privatização. A palavra de ordem é privatizar. Não se preocupe, vamos montar cadeias produtivas nacionais no setor metal mecânico, no setor de indústria mecânica pesada, para a construção de trens, metrôs, ferrovias, escada rolante, trilhos e tal, públicos, de forma que o Estado possa por ser público, né, entregar para a população um serviço de altíssima qualidade e a um baixíssimo custo. Não se pensa nisso no Brasil. Para esse subsídio ser possível lá na China, para os caras poderem pagar uma diferença de 3 para 1, não é isso? Precisa de todo o sistema precisa estar posto do jeito que está e operando ao longo de um tempo. Porque eu não sou, de novo, não sou cientista, não sou especialista. Mas porque na Argentina os caras subsidiavam tudo e deu merda. Não, mas aí que está a questão. E eu sei que não é a mesma coisa. Não, eu sei disso. Tá dando merda agora na Argentina, né? Metade da população baixa a linha da pobreza, né? Mas enfim, isso é uma outra discussão.
Para você entregar isso, por exemplo, na China, ela tem que poder entregar subsídio, trem de alta velocidade. Ela teve que passar por um processo de 30 anos, pelo menos, construindo um imenso setor produtivo na economia. De produzir bens mesmo, mercadorias e tal. Esse setor produtivo, ele vai gerar excedente suficiente para construir um setor chamado improdutivo, que é o setor de valores de uso, vamos dizer assim, né? Tá. Que é saúde, educação, trens de alta velocidade, metrô. Mas para isso aqui existir, você tem que ter excedente desse lado aqui. Você não constrói isso aqui sem isso aqui. Sim. Né? Então, hoje a China, o que acontece com a China? Por que eles conseguiram? Primeiro, que eles conseguiram construir uma imensa máquina de valores de troca, e agora de troca, mercadoria, isso, sabe? E depois hoje a China se convertendo numa imensa máquina de valores de uso, que é produção de trens, de serviço público, de bens públicos em massa. Tá. Em massa, tá? Ao lado disso, quem controla esse negócio? É o setor público da economia. É o Estado, empresas estatais. E como é o Estado? Vamos lá. O Estado tem bancos estatais, públicos, que criam moeda, que é a moeda do Estado, que empresta para empresas estatais fazerem essas obras como forma de retornar essa criação de moeda sob forma de bens públicos e serviços. Você pega o livro de contabilidade dessa operação, pode jogar fora. Que é o Zé emprestando para o Zé um produto que o Zé fez. Então, o capitalismo é incapaz disso. De fazer isso. Essa operação que eu estou falando para você, o capitalismo não entrega. Não pode, não consegue. Não consegue. Não faz parte da lógica. Oi? Não faz parte da lógica do Entendeu? Não funcionamento faz. da coisa. Já foi no passado capaz. Hoje não, porque o capitalismo hoje é financiarizado. É financiarizado. De cada $100 que entra na economia, que o governo americano coloca na economia, mais da metade vai para derivativo. Tu acha que esse é o último estágio do capitalismo e depois disso ele desmorona? Não, já está desmoronado em vários lugares do mundo. Já desmoronou, tá? Agora, o socialismo não vai vir porque o Espírito Santo vai descer lá. Não, você tem que ter o Partido Comunista, tem que ter forças políticas interessadas nisso. A questão da consciência, do subjetivo. Você ter um setor consciente da sociedade que opere a possibilidade de salto qualitativo, que seria o socialismo, né? Então ele não vai vir por acaso, pode dar barbárie, inclusive. O mundo pode acabar. O que é a crise climática, por exemplo? Sabe? Crise climática é o capitalismo. Que por incrível que pareça, né, quem está entregando soluções da crise climática em escala é o socialismo, é a China. A China hoje investe mais em energia limpa, mais do que Estados Unidos e a União Europeia juntos. Porque a China tem um problema imenso de poluição. Às vezes você não consegue nem respirar direito de Xangai. A qualidade do ar é impossível de se correr lá na rua, sabe? Então é isso. Estão investindo pesado para resolver esse problema aí. E por que eles conseguem investir pesado? Porque lá não tem lobby do petróleo, não tem lobby do carvão, não tem o lobby do automóvel. O Donald Trump, por exemplo. O Donald Trump é o homem do lobby do carvão. Tanto é que ele está derrubando com todo o setor de pesquisa de energia limpa das universidades. Tira os Estados Unidos do Acordo de Paris, por exemplo. Por quê? Porque ele obedece aos interesses de um grupo específico, que é o lobby do carvão. No socialismo real, como na China, isso não existe. Isso não existe. Ah, mas tem bilionário, tem milionário, tem empresa privada e tal, mas eles não mandam no país, ou se enquadram por lá fora. Tanto é que nos últimos 5 anos, metade dos ricos metade dos bilionários e milionários fugiram da China. Fugiram, porque o governo chinês passou a fazer o seguinte: olha, existe uma contradição nesse negócio. Esse monte de bilionário e o resto do país digno, mais pobre ainda. Esse fosso social tem que ser enfrentado e vocês vão ter que se enquadrar num novo esquema, que é distribuir renda nesse país. Estão afim? Não estão, então eu vou embora. É isso que está acontecendo na China hoje. Porque o poder político não é exercido por esses caras aqui, pelos bilionários e milionários. E os chineses não ligam, o Estado chinês não liga se esses bilionários forem embora. Não, então, sem sacanagem, a impressão que eu tenho que está até incentivando, né? Porque é um nível de enquadramento tão grande, porque a grande contradição que existe na China hoje
deixa eu reformular aqui. Tá. Economia tem duas contabilidades na economia, né? A contabilidade da firma, Aham. que é aquela contabilidade da sua empresa, que você vai Aham. buscar o lucro imediato, que você quer ficar rico e tal. E a contabilidade social, Tá. que é a contabilidade do Estado, aquela que o Estado ele está pensando em escola, hospital, isso, aquilo. Então tem essas duas contabilidades. E essas duas contabilidades, que podem ser também a microeconomia e a macroeconomia, o estudo da firma e da demanda agregada, elas estão em choque o tempo inteiro. Porque os interesses do setor privado necessariamente não coincidem com os interesses da sociedade. Uhum. Né? Então, aconteceu isso na China. A China permitiu que surgisse o setor privado poderoso, na década de 90. E esse setor privado poderoso hoje se transformou no quê? Num problema. Porque essa contabilidade aqui está batendo nessa aqui. Então, é isso aqui. Qual que é hoje o processo histórico que acomete a China? O processo histórico de submissão dessa contabilidade por essa contabilidade aqui. Ou seja, Ah, você é empresário privado, tá. pode ficar rico, mas você vai ter que seguir. Você vai ter que investir X% do seu lucro em escolas na sua aldeia de origem. Aham. Vocês vão ter que bancar a calefação de 70% do norte do país, que é frio pra cacete, não é? E um membro do Partido Comunista vai ter que ser vai ver se você está produzindo dentro dos parâmetros do interesse nacional. Ou seja, você não vai mais ficar fazendo joguinho aí, nessa empresa de Big Tech, joguinho. Uhum. Você vai começar a fazer semicondutor aí. O setor privado. Uhum. Privado, enquadrado completamente. Então, isso aqui está sendo subsumido por isso aqui, pelo setor público, né? Então existe um avanço do setor público. Então essa operação da superação da dicotomia entre macro e microeconomia, da superação dessa dicotomia tá rolando na China hoje. Então não tem. Vai, um cara não começa. Tipo, não sai daqui um cara e vai lá empreender na China, até porque o governo ele Vai empreende. Vai empreender. Só que a chance, por exemplo, DeepSeek. Você falou para entrar na DeepSeek. Como surge a DeepSeek? DeepSeek surge com os caras não querendo dar os chips de ponta e os caras usando o chip de segunda linha e fazendo acontecer. O Estado colocou de uma porrada $2 bilhões. Quanto é o jogo, amigo? Quanto? Será que vai cair o Ramon Dias? Tem que cair, né? Não, cara. Acha do trabalho do Ramon Dias? Eu nunca vi. Cara, eu acho péssimo o trabalho dele. Valer. É um time mal treinado. É um time mal treinado, um time que não tem coordenação em campo. O que acontece? Que junto o Yuri Alberto, junto o Garro, junto o Memphis. Pelo menos 3 vezes por jogo vai dar certo isso. Porra, o Memphis, assim, se ele tiver afim. Não, vai dar certo. Agora, o time mal treinado, um time espaçado. A gente tomou sufoco do Palmeiras nos 2 jogos. O segundo jogo, se o Hugo não defende o pênalti, talvez você ia perder com o título. Salve o Hugo, é foda. Sabe? Se não fosse a torcida acabar com o jogo, a torcida acabou com o jogo literalmente. Sabe? É péssimo, eu acho ruins eles, entendeu? Mas enfim, voltando aqui o Corinthians mexe comigo de um jeito, cara, você não tem noção. Sentiu muita falta deles, cara, do Corinthians lá no time? DeepSeek, velho. Cara, os americanos, a China investiu $2 bilhões em trens, tá falando de trem o tempo inteiro. Pelo menos aqui do café do Miguel do Rosário, que é um cara fanático por trem no Rio. Os caras investiram $2 bilhões em startups. Essas startups iam ser concorrência pública, sei lá, edital público, né? Então junta 3 malucos ali, tem 3 ali, né? Um cara, mais doido que o outro, né? Só tem maluco. Cara de nerd. Só esse moleque. Só os esquisitos. Aí os caras começaram a dar $100 mil pra cada um. Qual a ideia que você tem para fazer um chip aqui na China? Aí começou a produzir, meu amigo. Então, de um ecossistema de inovação tecnológica baseada em startup, surge uma empresa como a DeepSeek, que produz um esquema de inteligência artificial milhares de vezes mais barato que o americano. Né? Toda iniciativa, toda inovação, todo começo de tecnologia, toda iniciativa mesmo lá na China, ela parte do Estado ou não? Porque você acabou de me dizer que o Estado ele financiou um monte de startups. A inovação tecnológica ela é evidente que tem aquele gênio,
O Steve Jobs, tem muitos gênios no mundo aí. Só que esses gênios precisam de dinheiro. E é o Estado que investe. Então não existe inovação tecnológica sem Estado, até porque inovação é risco. De cada 10 tentativas de inovação, mais de 9 dão errado. Então, o que é inovação tecnológica? Inovação tecnológica é você pegar dinheiro e queimar em praça pública. Até aparecer uma inovação. Então, enquanto o Biden colocou $1 trilhão para jogar a fronteira tecnológica para frente, para ver se a China alcança, né? A China está queimando dinheiro em praça pública para ver se alcança. Então, mesmo esse discurso do corte de gasto, de que tem que estabilizar a economia, não pode gastar mais do carregado, isso não existe no mundo real. O que existe no mundo real é jogar, é queimar dinheiro em praça pública para fins do quê? De quem vai chegar primeiro na fronteira tecnológica. É assim que o mundo funciona, amigo. Nesse mundo, o mundo de pantera cor-de-rosa, não pode gastar mais do carregado, tem que... Eu sou bom porque eu sou um puta governante, porque eu não gasto mais do carregado, porque eu não deixo dívida. Igual o Brasil criminaliza a dívida pública, né? Sabe? Só o Brasil criminaliza. O mundo inteiro está usando dívida pública como arma estratégica para enfrentar o século XXI, e o Brasil não criminaliza a dívida, não pode ter dívida, sabe? Então é uma loucura isso aqui, sabe? Enfim, qualquer outra pergunta. Bom, eu vi que tu ficou abalado com o Corinthians. Não, cara, não. Não, sabe o que acontece? Eu sou meio maoísta, Mao Tse Tung, né? Talvez do Meio? Tu é meio maoísta? Não sou maoísta, não, cara. Tá, tô zoando. Sou marxista-leninista. Minha corrente política é marxismo-leninismo, né? Então, é que isso daí é toda uma outra discussão das correntes que existem e tudo mais. Depois a gente conversa. Não, porque o Mao sobre Tse Tung ele é uma coisa chinesa e tal, né? Sabe? Mas é um cara, porra. Mas a minha corrente política é o marxismo-leninismo. Essa é a minha corrente política que eu me afilio. Valeu demais por ter acompanhado até o final. Sua presença aqui faz toda a diferença. Agora, já aproveita e se inscreve no canal Trechos Insanos, deixa o like e comenta o que achou. E no link aqui embaixo tem um canal oficial que você não pode deixar de conferir. Vai lá e se inscreve. E não para por aqui, tem muito mais conteúdo incrível nas nossas playlists com convidados especiais. Dá uma olhada nos outros vídeos que tem muita coisa legal.